Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Kleber, sou aluno do curso de especialização em inovação e ensino de matemática. Hoje estarei apresentando para vocês aqui o meu plano de aula. O componente curricular é prática de ensino de geometria. As professoras são a doutora Ciomara e a doutora Tanísia. A unidade temática é geometria. O objeto de conhecimento: triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Habilidade EF07MA20, que é construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O tema central dessa aula é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Essa é uma habilidade do 7º ano. Os conteúdos serão abordados na nossa aula: identificação dos ângulos internos dos triângulos, construção de triângulos usando instrumentos de desenho geométricos e softwares de geometria dinâmica, e verificação de que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Os objetivos de aprendizagem: construir triângulos utilizando régua e compasso, compreendendo o processo geométrico de formação da figura. Compreender e aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, reconhecendo que é sempre igual a 180 graus. Resolver problemas do cotidiano que envolvam a construção e propriedades dos triângulos. E utilizar instrumentos de desenho geométrico, como régua, compasso e transferidor, de forma adequada. A metodologia dessa aula será uma aula expositiva e dialogada, estudo dirigido com resolução de atividades práticas, construção geométrica com uso de régua e compasso, atividades em grupo para exploração das propriedades dos triângulos, resolução de problemas do cotidiano que envolvam triângulos e suas propriedades, e discussão coletiva e socialização das descobertas. Para essa aula iremos precisar de quadro branco, pincel, folha branca A4, lápis, borracha, caderno, cartolina, régua, compasso, transferidor, tesoura, cola e algumas atividades impressas. Para iniciar a aula, iremos apresentar o tema, fazer a leitura dos objetivos e em seguida uma retomada de conhecimentos prévios, sobre o conteúdo que será abordado. Como essa aula irá se desenvolver? Nesse primeiro momento, vocês vão entregar uma folha em branca para cada aluno. Vão pedir que eles se dividam em grupos de 3. Pessoal, eu coloquei aqui o passo a passo, como é que vai se desenvolver a aula. Porém, eu vou dar uma resumidazinha para o vídeo não ficar muito extenso. Então, vocês vão entregar essa folha para os alunos com essas orientações, Vão pedir que eles desenhem um triângulo qualquer, e meça os ângulos internos com o auxílio de um transferidor. Em seguida, pedir que eles calculem a soma das medidas desses ângulos, façam esses registros no caderno, registrando a soma dos ângulos internos desse triângulo. E depois vai comparar com seus colegas de grupo, fazendo o seguinte questionamento: você percebeu algo em relação aos resultados obtidos? E vão pedir para que cada grupo escreva a sua conclusão no caderno. Em seguida, iremos realizar um debate, perguntando se algum dos alunos obteve uma soma maior que 190 graus ou menor que 180 do que 170. Provavelmente a resposta vai ser sim, e o professor deverá explicar por que essas diferenças ocorreram, que pode ser um erro de medição por parte dos alunos ou até mesmo a imprecisão do transferidor.
propósito dessa atividade é fazer com que eles percebam que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Para esse segundo momento, nós vamos iniciar com alguns questionamentos, né? Perguntar para eles se na atividade anterior quantos deles obtiveram a soma igual a 180 ou pelo menos próximo a esse valor. Perguntar o que eles notaram e que se isso é apenas uma coincidência. Em seguida, nós vamos fazer a investigação. Lembrando que devemos ler essas perguntas de forma pausada, deixando tempo para que os alunos respondam. Em seguida, iremos entregar uma cópia de uma atividade para cada aluno. Nessa atividade, ela vai conter 3 triângulos. E em cada um desses triângulos estarão assinalados os seus ângulos internos. Aguardar que os alunos desenvolvam, né, a atividade proposta. Vão fazer a soma, né, dos ângulos internos de cada um desses triângulos. Em seguida, iremos iniciar um debate, perguntando o que os alunos notaram. Se eles podem tirar alguma conclusão a respeito disso. E perguntar se podemos afirmar que essa propriedade ela pode ser válida para todos os triângulos. Como podemos ter a certeza de que isso acontece para todos os triângulos? É possível testar com infinitos triângulos? O propósito dessa atividade é que os alunos percebam que a soma dos ângulos internos é 180 graus nos 3 triângulos, né? Observando indícios de que essa propriedade possa valer para todos os triângulos e estimulando o raciocínio lógico e a capacidade de generalização. Para o terceiro momento, nós iremos fazer uma investigação matemática, com um experimento, uma atividade experimental. Cada aluno receberá uma folha. E nessa folha eles deverão desenhar um triângulo qualquer. Nesse triângulo eles vão pintar os 3 ângulos internos com cores diferentes e vão nomear com as letras gregas alfa, beta e gama. Em seguida, eles irão recortar o triângulo, dividindo o triângulo em 3 partes, de forma que cada parte tenha apenas um ângulo, e separe com o uso da tesoura. Em seguida, eles vão unir os 3 ângulos ao redor de um vértice, de forma que fiquem adjacentes, e em seguida vão colar no caderno. A figura que eles vão formar deverá ficar dessa forma, formando aqui uma linha reta, né, que é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. O propósito dessa atividade é levar os alunos a descobrir uma nova propriedade dos triângulos, por meio de uma atividade prática e experimental, desenvolvendo o raciocínio lógico geométrico e a percepção visual. Aqui, pessoal, está o passo a passo, né, dessa atividade, porém dá uma resumidazinha, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Para o quarto momento, mostre aos alunos, né, como ficou a figura, ao terminar de dobrar os 3 vértices do triângulo. Em seguida, promova uma discussão com a turma, questionando que tipo de propriedade podemos estabelecer em relação à soma dos ângulos internos. Podemos concluir que essa propriedade é válida para qualquer triângulo? O propósito dessa atividade é conduzir os alunos a descobrirem de forma coletiva a definição da propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então aqui, pessoal, mostrei novamente, né, como é que vai ficar a figura, né, depois que eles recortarem os ângulos e unirem os vértices desses ângulos. Aqui mostra, vai formar um ângulo raso, né, um ângulo de 80 graus, de 180 graus. Para o quinto momento. Para o quinto momento, faremos uma sistematização do que descobrimos. Podemos perceber que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus.
sendo esta a propriedade conhecida como teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Em seguida, promoveu uma discussão com a turma questionando qual o significado do termo teorema. É possível que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo seja 120 graus e 280. Por quê? É possível que um triângulo tenha dois ângulos retos? Por quê? Fazer esses questionamentos, né, de forma pausada, dando tempo para que os alunos respondam, reflitam e interajam. O propósito dessa atividade é sistematizar as ideias apresentadas nas atividades anteriores, consolidando o conceito aprendido. Então está aqui, né, o teoremazinho, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo. E para o sexto momento nós iremos propor um exercício, né, onde os alunos deverão colocar em prática o que foi aprendido sobre o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Pedir que cada aluno leia a atividade, né, individualmente e tente resolvê-la. Ao final, o professor irá fazer a correção das soluções no quadro, discutindo com a turma as estratégias que foram utilizadas. O propósito desta etapa é verificar se os alunos conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos em situação semelhante. Então está aqui o exercício, né, que vocês irão trabalhar. Juliana quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Verifique qual ou quais dos grupos de medidas de ângulo acima seria possível Juliana construir seus triângulos. Então, com base no teorema, né, da soma dos ângulos internos, Juliana irá descobrir aqui com quais grupos de medidas de ângulo será possível a construção de um triângulo. Para fazer o fechamento da aula, fazer uma síntese do conteúdo, destacando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus e que este é o conceito fundamental do teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Em seguida, abrir espaço para esclarecimento de dúvidas, incentivando os alunos a compartilharem dificuldades ou questionamentos surgidos durante a atividade ou a resolução do exercício. Por fim, fazer os encaminhamentos, indicando possíveis práticas complementares, como a observação de triângulos em figuras geométricas do cotidiano ou a resolução de exercícios de fixação em casa, reforçando a aplicação do teorema em diferentes situações. A forma de avaliar essa aula é a observação contínua em sala, né, observando a participação dos alunos nas atividades práticas, a capacidade de trabalhar em grupo e de contribuir para a construção coletiva do conhecimento. Atividade de investigação matemática, como vocês viram aí acima, né? Atividades práticas e resolução de exercícios, resolução de problemas do cotidiano e a socialização e a explicação oral. Então, eles serão avaliados dessa forma. E a referência para essa aula foi do site Nova Escola. Estarei disponibilizando aqui para vocês também o link do site, onde eu retirei as referências, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês possam estar utilizando aí esse material em suas aulas, né? Como com certeza também estarei utilizando o de vocês. Então é isso, tenham um bom dia e esse foi o meu plano de aula.